Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração. Deus vos abençoe mais uma vez juntos para meditarmos no livro de Êxodo. Como temos sido tão abençoados pela palavra de Deus através desta meditação. Se você quiser acompanhar esta meditação, ela vai ao ar todos os dias às 8 horas da manhã, de segunda a sábado, às 8 da manhã, esta programação vai ao ar. Se você quiser ouvir as outras partes desta meditação, você pode acessar o nosso canal, lá na playlist, vai ter lá a série de Êxodo, onde você pode acompanhar, ouvir, melhor dizendo, as programações passadas. E hoje, meus irmãos, nós vamos meditar aqui no capítulo 2, no verso 15, para darmos continuidade à nossa meditação. Então, Êxodo capítulo 2, verso 15 diz assim: Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. Que o Senhor Jesus possa acrescentar as bênçãos à leitura de sua palavra. Nós vimos na programação anterior que Moisés, ele matou aquele egípcio. Nós vimos as ações prematuras de Moisés, aonde ele achava que com a sua própria sabedoria, com o seu próprio conhecimento, poderia libertar o povo. E nós vimos que isso só trouxe problema para ele, porque Moisés estava agindo fora da comissão de Deus. Apesar dele ser abençoado, dele ser o presente de Deus, como nós vimos, que presente Deus mandou para o povo, o seu libertador. O povo conhecia a história de Moisés, com certeza sua irmã Miriam, sua mãe, seu pai testemunharam sobre como que Deus, de forma milagrosa, salvou a vida de Moisés, colocou ele dentro do palácio. Eles conheciam isso, mas o próprio povo não estava preparado. Moisés estava fora da comissão e ainda o povo não estava preparado. O profeta de Deus nos ensinou na última programação que ele era o presente de Deus. Deus estava dando aquele presente para eles. Mas o próprio Moisés, o libertador, sendo o presente de Deus ao povo, eles não compreenderam, eles não conseguiam ver. Eles não conseguiam entender Moisés. Moisés até pensou que eles entenderiam. Tanto é que ele foi lá no outro dia, nós vimos isso. Ele foi lá no outro dia, no verso 13, diz isso, do capítulo 2, que Moisés saiu no dia seguinte e eis que dois hebreus estavam discutindo. Então, Moisés foi tentar intermediar aquilo. E ele foi questionado. Quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Quem te colocou aqui? Eles não podiam ver, porque Moisés ainda não tinha recebido, apesar de ser o presente de Deus, Deus estar movendo em sua vida, Moisés ainda não tinha recebido nem as instruções, nem a autoridade de Deus para a libertação do povo. Depois nós vamos ver mais adiante que aí ele recebe a sua comissão e ele recebe também a autoridade de Deus através de sinais e maravilhas para poder mostrar para o povo e libertar o povo com mão forte, como Deus o destinou para isso. Mas aquele não era o momento. Ele não tinha as instruções. Aquilo seria Moisés fazendo, o jeito de Moisés, a forma de Moisés. É claro, meus irmãos, que Deus está em toda a história. Deus elege e Deus predestina. E quando ele elege, ele escolhe, ele já predestina, ele conhece os caminhos, tudo é a mão de Deus. Todas as decisões, tudo
passa pela soberania de Deus. Então, claro que Moisés tinha que passar por isso. E é exatamente esse o ponto aqui. Muitas vezes, irmãos, Deus tem que nos guiar por caminhos difíceis, por caminhos complicados, que a gente não entende. Deus permite certos acontecimentos nas nossas vidas para um propósito. Moisés tinha que passar pelo que ele passou. Ele tinha realmente que matar o egípcio, enterrar ele na areia. Ele tinha que não ser reconhecido pelo seu próprio povo, mesmo sendo esse presente de Deus. Ele tinha que passar por isso. Deus tinha um propósito. Depois nós vamos ver, Deus tinha um propósito para aquilo acontecer. Ele tinha que ir para a terra de Midian. Ele tinha que ir. Deus tinha que trabalhar com ele e Deus tem que trabalhar conosco. Nós temos que estar aberto para que Deus possa trabalhar conosco sem questionar a Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. Ele sabe exatamente aquilo que Ele envia para nós para nos provar. A Bíblia diz que Deus nos prova. E Moisés estava passando por uma grande provação. O povo estava chorando por um libertador, clamando por um libertador. Quantas e quantas vezes o povo não estava clamando, sendo maltratado? Muitos tiveram seus filhos mortos, jogados no rio, suas filhas casadas com egípcios, sofrendo com duras cargas. Eles clamavam, gemiam, dia e noite por um libertador, por uma libertação. Mas quando Deus enviou o libertador a eles, eles falharam em ver. Esse homem, eles não podiam ver Deus se movendo naquele homem. Esse aí é Moisés, que foi criado lá. Ele foi criado lá no palácio. Esse é Moisés. Nós o conhecemos. Deus não colocou ele sobre autoridade. Só que tem um detalhe. Eles não podiam ver Deus no homem. E hoje é da mesma maneira. Muitas pessoas não podem ver Deus no homem. Ver o homem, ver suas falhas, ver seus problemas, mas não consegue ver Deus no homem. E quando você falha de ver Deus no homem, você falha em ver Deus. Porque Deus escolheu o homem para levar a sua palavra. Ele não disse para as árvores, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não. Não foi para as árvores que ele disse. Ele não disse para o sol, ide por todo mundo, para as estrelas, para os anjos. Ele não chamou os anjos e disse, anjos, vai por todo mundo, pregai o evangelho. Não, ele destinou isso a homens, sujeito a fraquezas como eu, como você. Mas ele comissiona e ele dá autoridade a esses homens para que então eles possam ser instrumento da vontade de Deus. Por isso que Moisés tinha que passar pelo que ele passou. Porque para ser um instrumento da vontade de Deus, você tem que passar por aquilo que Deus envia sobre você. Você tem que ser um homem, uma mulher testados por Deus, melhor dizendo, para que então Deus possa te usar. Como nós vimos no início desse capítulo, Deus tinha um homem e uma mulher em quem ele podia confiar. Eram os pais de Moisés. Deus podia confiar neles. Deus podia orientá-los. Deus sabia que eles iam seguir as orientações que ele passasse. Meus irmãos, que nós possamos ter os nossos corações sensíveis também para obedecer à direção de Deus, o caminho de Deus. Porque você só pode ser um instrumento utilizado por Deus depois que você for provado. Você tem que ser provado, testado, para que então Deus possa te comissionar e te dar a autoridade divina. Quando tentamos realizar sem que a autoridade divina esteja conosco, nós acabamos em apuros, como Moisés acabou em apuros. Um exemplo também que me vem à mente agora é de Davi, quando foi buscar a arca sem consultar o profeta. Ele apenas fez aquilo que ele achou que era certo. E era certo, a arca tinha que estar em Israel. Moisés tinha que ser um libertador. O que eu quero chamar a atenção dos meus irmãos aqui é que eles estavam com a intenção certa.
porém agindo da maneira errada. E às vezes nós estamos com a intenção certa, mas estamos fazendo de forma errada, porque estamos fazendo da nossa maneira. Nós não fomos consultar a Deus, consultar o profeta. No caso aqui, Davi deveria ter consultado o profeta, perguntado para ele, recebido as orientações. Olha, para buscar eles tem que ser assim, para buscar a arca, melhor dizendo, tem que ir lá, tem que ser sobre o ombro dos levitas, tem que ser dessa forma, tem a maneira certa, tem que ser instruído por Deus, autorizado por Deus. Não é porque parece certo, ou então até é certo, que se tem que fazer, sem estar comissionado, sem estar autorizado por Deus. E isso tem causado muitos problemas na igreja do Deus vivo. Pessoas que não são comissionadas para aquele propósito, coloca a mão naquilo e aquilo se torna um problema, aquilo se torna um tumulto. Pessoas morrem espiritualmente, são dispersas espiritualmente. As ovelhas ficam como ovelhas que não tiveram, como se não tivesse pastor. Jesus Cristo disse, eles querem ferir o pastor para então dispersar as ovelhas. Por isso, devemos ser sensíveis à palavra de Deus. E Davi, nesse exemplo que eu estou dando, ele consultou os maiorais. Ele foi consultar ali as pessoas que estavam em volta dele. Todo mundo, não, tá certo, vai lá. Você é um homem segundo o coração de Deus, pode fazer o que você quiser. Porém, aquilo estava errado. E deu errado. E acabou na morte de um homem. Ele entrou em problemas. Devemos lembrar que não é o que achamos que é certo que devemos fazer, mas sim se está de acordo com a palavra e no tempo da palavra. Isso me chamou muito a atenção. De acordo com a palavra e no tempo da palavra. Não é só se está de acordo com a palavra, mas está no tempo da palavra. Você tem que ser sensível a isso e deixar Deus mover o seu coração para a ação. Está no tempo de Deus? Pois Deus tem seu tempo e tem um modo de agir. A Bíblia diz isso. Tem o tempo e o modo de Deus. Tem que estar no tempo de Deus, no modo de Deus, para que isso possa acontecer da forma que Deus quer. Não, você vai entrar em apuros, vai entrar em problemas. E o profeta, na mensagem A Fé é a Substância, ele diz assim: em cumprimento vem Jesus. E Jesus foi um dom de Deus para Israel, para o mundo. Isto é certo? Jesus foi um dom de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Vê você? Você crê nisso? Que ele deu o Salvador? E não foram os apóstolos. Você acha que Moisés foi o libertador? Porque Moisés foi seu juiz? Foi seu juízo e inteligência? Ora, ele disse que era um homem de fala lenta. Foi Deus em Moisés, um dom para o povo. Foi Deus em Cristo. Ele disse: não sou eu, é meu Pai que habita em mim. Esta é a razão pela qual Marta disse: Senhor, disse, eu sei que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Ela cria nisso. As pessoas criam em Jesus Cristo. Oh, meus irmãos, e nós hoje, que temos mais revelação do que eles? Você pode abraçar esse dom de Deus hoje, que é o Senhor Jesus Cristo. Abraçá-lo para te ajudar, para te orientar. Sim, Deus tem as suas maneiras, tem os seus modos de agir. O problema é que nós entramos com a nossa mente de canário e queremos então ensinar a Deus. Queremos então orientar a Deus como ele deve fazer, a maneira que ele deve fazer. Mas o que nós pedimos é rendição, nós queremos nos render a esse presente. Deus mandou o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo diz: não sou eu, mas é o Pai que habita em mim. Depois ele diz: eu e o Pai somos um.
Oh, irmãos, é tão bom. E esse mesmo Senhor Jesus Cristo está em nós hoje, na forma de Espírito Santo. Por isso que nós devemos buscar o Espírito Santo. É o Espírito Santo em nós que entra e toma conta da sala de controle, da máquina, nos orientando, nos dando autoridade, dizendo agora é o momento, agora é a hora. Às vezes você tenta uma coisa, não dá certo, tenta de novo, não dá certo. E não é que Deus está fora disso, não, pelo contrário. Deus está completamente nisso. Mas vai chegar a hora, vai chegar o momento. E a libertação vai chegar. E a cura vai chegar. E a paz vai chegar. Ah, chega. Creia. Creia nisso de todo o seu coração, de toda a sua alma. Senhor Jesus, nós nos aproximamos de Ti com o coração ardendo, pedindo que mais uma vez o Senhor nos ensine, Senhor. Nos ensine a ter paciência. Nos revele, Senhor. Revela, Senhor, o que o Senhor deseja de nós. Venha habitar nos nossos corações. Venha tomar conta das nossas almas, Senhor. Venha nos dirigir. Toma conta da sala de controle do meu coração. Dirija os meus olhos. Dirija, Senhor, as minhas vontades. Dirija, Senhor, controla tudo. Eu quero ser Teu, Senhor, apenas um instrumento de bênção. Eu quero ser um presente de bênção para minha esposa. Eu quero ser um presente de bênçãos para os meus filhos. Eu quero ser um presente de bênçãos para o mundo, Senhor, levando a Tua palavra, levando o Teu testemunho através da minha vida. Concede isso, Senhor, pois nós desejamos de corpo, alma e espírito. E nós te pedimos humildemente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês, que Deus possa abençoar o seu dia e que você possa, mais uma vez, ir abençoado, ir protegido, ir guiado, ir nas mãos de Deus e saber que tudo que vai acontecer com você acontece com um propósito e da forma que Deus quer. Apenas deixa Ele te guiar. Deus os abençoe e até amanhã, na nossa próxima programação, se Deus assim nos permitir.